Hoje é dia 7 de setembro de 2016, além de ser o dia da independência, o feriado alusivo à independência do Brasil. Hoje é o dia em que começam as Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Se você assistiu o meu vídeo anterior, você perceberá que além das Paralimpíadas, estamos também no clima da campanha Setembro Amarelo, por isso que eu tô com essa camiseta aqui por baixo, na cor amarela. Não só porque é a cor que eu gosto, mas também porque é a cor referente a esse mês da campanha de prevenção ao suicídio e valorização consequentemente, valorização da vida. Eu gostaria de falar com você neste vídeo a respeito de um tema que tem muito a ver comigo e com muitas outras pessoas, que é a timidez. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito travada. O que me ajudou muito nos meus primeiros anos é que desde criança eu era levado para a igreja, eu participava de eventos na igreja, corais, principalmente jograis, algumas encenações na igreja, até de teatro já participei. Na escola onde eu estudei ensino fundamental também já participei de alguma coisa. Então isso me ajudou a me desinibir um pouco. Mesmo assim eu era muito travado, quando eu era criança eu era mais tagarela, mas a partir do momento que eu cheguei à adolescência eu fiquei muito travado, eu tinha dificuldade de me comunicar. Até hoje tenho um pouco, mas eu tinha muita dificuldade antes. E se você olhar os primeiros vídeos desse canal, no primeiro vídeo que eu apareço gravando a mim mesmo, como eu tô agora, de frente, falando de frente para uma câmera digital, você perceberá que eu era muito travado, eu mal conseguia me expressar, eu mal conseguia falar diante da câmera, minha voz mal saía. Então, graças a Deus eu percebo que o YouTube foi um presente de Deus na minha vida, no sentido de ajudar-me a me desinibir, ajudar a me soltar dentro das câmeras e consequentemente ajudar-me também a me desinibir diante de outras pessoas. Porque com o tempo, com o treino, a prática, falando diante de uma câmera e postando vídeo no YouTube, vendo a mim mesmo falando diante da câmera, porque antigamente as pessoas só treinavam na frente do espelho. Quando tinha que fazer um trabalho de oratória, discurso e tal, treinavam na frente do espelho. Hoje basta colocar uma câmera na frente, ligar a câmera, gravar assim mesmo falando, depois olhar assim mesmo depois. E no meu caso, isso me ajudou muito nas vezes em que eu tive que pregar na igreja. Parece que a primeira vez que o meu trabalho no YouTube me ajudou no sentido de falar às pessoas foi numa palestra que eu fiz sobre fandom, em que eu falei para o grupo de jovens num culto jovem a respeito dos fandoms, que são grupos de pessoas fãs de um determinado artista, de um determinado filme, livro, série, enfim, que acabam idolatrando esse personagem, ou essa pessoa, ou essa obra, enfim. E eles são conhecidos por determinados apelidos, então eles acabam seguindo essa pessoa ou essas pessoas. E essa palestra, além dessa palestra, fiz uma palestra também sobre bullying. E essas duas palestras, tanto palestra sobre fandom como outra palestra sobre bullying, foram eu me soltei nessas palestras, apesar do áudio não ajudar muito. Se você assistir esses dois vídeos, tanto a palestra sobre fandom quanto a palestra sobre bullying, você perceberá que o áudio não está lá aquela maravilha, mas pela maneira como me desenvolvi, era só para fazer palestra, na verdade, mas foram duas pregações. E o que me ajudou muito foi justamente isso que eu estou fazendo agora. Então, se você é tímido ou tímida, se você tem dificuldade para falar diante de um público, treine aqui numa câmera, pegue uma câmera digital, grave ou mesmo celular, telefone celular, grave assim mesmo falando, depois poste no YouTube, ou mesmo assista no computador mesmo, no tablet, no notebook, sei lá. E assista assim mesmo falando, e se você achar que precisa mudar alguma coisa, você vai melhorando aqui, melhorando ali,
falando mais devagar, se for o caso. Se você perceber que as pessoas não entendem o que você fala, procure falar mais pausadamente, pronunciar melhor as palavras. Eu já me acostumei a falar assim. Eu acho que eu me sinto bem. Eu acho que eu já, aos tempos eu vou melhorando a minha maneira de falar. E, enfim, eu acredito que, graças a Deus, se eu tive até agora 118 inscritos no meu canal, é porque as pessoas que me assistem se acostumaram comigo de uma certa maneira. É, Elas assinam, a maioria delas assinam meu canal mais pelo conteúdo dos meus vídeos do que pelo visual, mesmo pela forma, enfim. E eu gostaria de deixar com vocês algumas dicas da palavra de Deus a respeito de como você pode vencer a timidez com a ajuda de Deus. Porque eu tenho certeza que grande parte, ou maior parte do que eu tenho sentido na minha vida, no sentido de vencer minha timidez, foi pela ajuda de Deus. E alguns textos bíblicos que eu poderia falar com vocês nesse vídeo a respeito disso. O primeiro deles é de Mateus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Jesus falando aos discípulos sobre como eles deveriam se comportar caso precisassem falar em público, caso precisassem discursar, enfim, caso precisassem de uma certa forma dar um testemunho falado diante das pessoas. Mas quando vos entregarem, ou seja, quando os discípulos forem presos, porque naquela época os discípulos, os líderes daquela época, eles proibiam qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de seita, enfim. Então certamente era uma certeza, os discípulos seriam presos, seriam condenados, alguns até torturados, mortos como foram. Tanto que João, o apóstolo João, foi o único que sobreviveu e morreu de morte natural. Os demais foram todos martirizados. Mas Jesus aconselhou os discípulos diz o seguinte: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como. Não vos. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que é a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que é a vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Aí outro texto semelhante diz o seguinte: no Evangelho de João, capítulo 14, 26 e 27, durante as últimas instruções de Jesus aos discípulos, antes de ser preso para ser crucificado. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu tenho visto alguns canais do YouTube de pessoas que inclusive confessam isso, que são tímidas ao extremo, assim, diante das pessoas, assim, no mundo real, são bem travadas, têm dificuldade de se comunicar, ficam olhando meio assim. Mas na internet se consegue falar tanto até melhor do que eu, consegue fazer verdadeiros discursos, fazer verdadeiros sermões diante do microfone, diante da câmera. Mas no mundo real, até mesmo diante dos familiares, são travados, não conseguem falar. Mas eu acredito que por meio, mesmo no mundo real, mesmo nos relacionamentos normais, assim, no dia a dia, assim, com as pessoas, mesmo se essas pessoas não têm condições ou têm dificuldade para conversar, a câmera, Deus usa esse recurso do YouTube, ou outro recurso semelhante, para que as pessoas se soltem, para que Deus fale por meio dessas pessoas, que tudo que está retido dentro dessas pessoas, que ela não tem condição de falar em ocasiões normais, quando estão dentro da câmera, conseguem falar, conseguem se desinibir, conseguem se soltar, e o Espírito Santo usa essas pessoas para falar ao maior número possível de pessoas. Então, seja escrevendo blog, seja postando textos maravilhosos no blog, seja falando em frente às câmeras, simplesmente postando vídeos no YouTube ou em outra rede social, essas pessoas conseguem ser usadas por Deus para falar a muitos corações e ter suas vidas e serem usadas por Deus para transformar e edificar muitas vidas. Um outro texto que eu gostaria de ler aqui é o de Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus, pouco antes de ser assunto aos céus, como diz os antigos, pouco antes de subir,
diz o seguinte aos discípulos, dá as seguintes instruções. Na verdade, a instrução que eles permanecessem em Jerusalém e tal, mas ele avisa os discípulos a respeito do que eles deveriam fazer caso após a subida dele. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Um breve testemunho que poderia dar a respeito desse texto é o seguinte: quando eu estava lá no começo do ensino médio, em 1991, 92, não lembro direito, eu fui a pé da escola onde eu estudava com mais dois. Um deles era evangélico. Eu era de evangélico desviado. Eu estava meio desviado. Em 92 eu me converteria, por isso que acho que foi em 91. Foi no ano de 91 mesmo. E aí eu estava com esse evangélico e mais um rapaz que não era evangélico. E aí eles começaram a conversar sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a vida cristã de uma maneira geral. E eu ficava só ouvindo. Eu tava desviado, apesar de eu ter sido levado à igreja desde criança, eu não sabia, eu tava meio perdidão, meio sem rumo na vida. Então eu ouvia essa conversa e eu ficava admirado da coragem desse rapaz. Ele tinha quase a mesma idade, que uns 16, 17 anos. E estava falando de uma maneira bem desenvolta, bem natural, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, do Evangelho, pro interlocutor dele. Aí quando eu cheguei, se não me engano, na Praça 9 de Julho, lá perto do centro de Sorocaba, eu perguntei o seguinte para esse menino: como é que você consegue falar isso, pregar evangelho no caso? Eu não lembro o termo que eu usei. Aí ele falou uma frase que nunca mais esqueci e que eu levei pelo resto da minha vida: é só deixar o Espírito agir. Ou seja, é só você permitir que Deus haja em você e por meio de você, que o Espírito Santo use você para a obra dele. Basicamente é isso. Então foi uma coisa que eu jamais me esqueci. Aí depois que Deus me resgatou, me converti e tal, e eu comecei a conhecer os meus dons, a receber os dons, talentos e tal, conhecer meus talentos e descobrir meus ministérios, no caso o Ministério Literário e o Ministério de Evangelismo pelo YouTube. Aí eu comecei a sentir isso de uma maneira bem intensa na minha vida e percebi que mesmo aparentemente fazendo tão pouco, mesmo aparentemente não tendo tanta coisa a oferecer para Deus, Deus pode usar até o pouco que eu tenho para fazer diferença na vida de muitas pessoas. E eu agradeço muito a Deus por isso. E mais um texto que eu posso ler é a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 16 e 17. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sereis bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Ou seja, é exatamente aquilo que aquele menino me falou naquele dia, foi em 91 mesmo, faz o que? 15 anos atrás, 25, uns 25 anos atrás mais ou menos. Tem que deixar o Espírito Santo agir. Se você acha que é incapaz de falar em público, de fazer alguma coisa relevante pro reino de Deus, enfim, se você acha que não tem vocação para nada, se você acha que não tem pouco talento, tem pouca capacidade de fazer uma ou outra coisa, deixe Deus agir na sua vida, e por meio de você que coisas impressionantes poderão acontecer. Deus poderá usar o pouco que existe, o pouco que você acha que existe de bom em você, Deus poderá usar para obras grandiosas. Claro, você tem que permanecer humilde, você não pode se envaidecer, você não pode permitir que a arrogância, a soberba tome conta da sua vida, para que você, somente assim você continuar sendo usado por Deus, para que grandes coisas aconteçam na vida das pessoas que rodeiam você, estejam eles perto ou do outro lado do mundo. Para finalizar, gostaria de ler o texto de
Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Porque muitas pessoas usam esse texto de uma maneira errada. Que na verdade esse texto não fala exatamente sobre timidez. Diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, o termo nessa tradução é tímidos, só que se você pegar outras versões, você verá covardes, medrosos, coisas assim. Ou seja, aqui não fala exatamente sobre a timidez no contexto que eu estou usando nesse vídeo, ou seja, da pessoa que tem dificuldade para se relacionar, dificuldade para conversar, mas sim no sentido de covardia mesmo, de você receber uma missão de Deus e fugir, se acovardar, como o Jonas fez quando foi chamado por Deus para ir a Nínive. No fim tentou ir para outro lado, não deu certo. Mas enfim, Deus pode usar até mesmo a nossa timidez para fazer maravilha na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, não devemos ser, se nós formos chamados por Deus, não devemos ser covardes, não devemos ser medrosos, como diz aqui esse texto de Apocalipse. Mas devemos, mesmo com nossa timidez, mesmo com nosso jeitinho assim meio discreto, meio reservado, introspectivo, ser usados por Deus, deixar que o Espírito Santo age em nós, por meio de nós. Eu falei um pouco sobre timidez também no vídeo lá, na resenha que eu fiz ao livro Missão Farquille, da Daisy Souza. E eu, ao dirigir-me a Daisy, que certamente já deve ter assistido o vídeo, eu falei que se todos fossem tímidos como nós, que abençoada a timidez a nossa, porque é por meio dessa timidez que Deus nos usa para fazermos a obra dele. Então que Deus também possa usar você, se você for tímido como eu, como outros, que Deus possa usar a sua timidez para mudar o mundo, nem que esse mundo seja as pessoas que estão ao seu redor. Então que Deus abençoe, que Deus oriente tudo que fizer. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha dos seus favoritos, inscreva-se no meu canal se puder. E que Deus abençoe, que Deus oriente tudo que fizer e até de repente, se Deus quiser.